Noite, boa noite, bem-vindos aqui no perfil. Passando então aqui para convidar todos para ficarem aí ligadinhos na live de hoje com a nutricionista Marise Bard. Então, vocês têm dúvidas sobre a diferença do vegetarianismo e do veganismo? Boa noite, André. Boa noite, Marise. Você sabe o que é alimento natural, alimento vivo? Você sabia que eu estava estudando o tema? Olha que interessante. O consumo alto de comidas, de alimentos vivos, reduz o câncer, porque eles têm mais antioxidantes. Boa noite, Suzana Souza, Ana Catiade. É isso, boa noite, bem-vindos. Então, quero convidar vocês também para a live de amanhã com Edu Amaral, falando sobre a psicoterapia reencarnacionista, regressão, a investigação do inconsciente. E sábado, às 19 horas, tem o Tiago Azevedo, o dono da Kenko, falando sobre a medicina tradicional chinesa, o shiatsu e os meridianos, esses canais de energia. Sábado às 19 horas e também às 20 horas tem a astróloga Verônica Pinheiro no programa Verônica Pinheiro Responde, trazendo a sua missão de vida, o seu propósito de vida, conforme o seu mapa astrológico. A gente vai olhar, a Verônica vai olhar o nó do norte. Boa noite, Ívia, boa noite a todos. Então vamos trazer a Marise Bard, nossa convidada especial de hoje. Boa noite. Vamos ver se a internet vai nos favorecer hoje. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marise. Bem-vinda. A Ívia. Tudo bem? Olha só, deve estar melhor um pouco o sinal que à tarde, será? À tarde estava bem complicado o sinal. Estou só tentando ajeitar a minha câmera, mas tá aparecendo bem para ti? Tá aparecendo bem. Leva tempo até se adaptar. Que eu ainda não consegui ajeitar. Sim, tudo que a gente está aprendendo nessas ferramentas aí de internet leva um tempo, né, Marise? Quero primeiramente tudo novo. Tudo novo, né? Te agradecer, Marise, pela tua disposição, pela tua atenção, o teu carinho, né? Em estar aqui conosco nas lives que eu estou trazendo aqui. Tu, de novo, contribuindo com o teu conhecimento, teu trabalho, teu profissionalismo. Falando, então, hoje, né, Marise, da alimentação com menos carne. Eu que agradeço o convite novamente, né? Poder estar ajudando a trazer informações sobre vários temas, né? Sim. E eu achei bem interessante deu uma travada. Agora melhorou. Deu aquele material que tu me mandou. Eu estava vendo sobre os alimentos vivos, né, Marise? Também ali sobre esse alimento com antioxidante que reduz até o câncer, né? Olha que interessante. Isso. Esse também está na questão de comer menos carne. Na questão do vegetarianismo também tem esse papel importante. Sim, que interessante. Ei, Marise, e ali tu estava me falando, me mostrando no teu material que existe vários tipos de vegetarianismo, é isso? Isso. Primeiro eu queria falar um pouquinho rapidinho, né? Só para dar uma introdução, falar um pouquinho da história, né? De como surgiu o vegetarianismo. O pai do vegetarianismo, ele é conhecido como Pitágoras. Ele mesmo? Ele é o pai mesmo? do vegetarianismo. Começou lá na Grécia. E ele acabou sendo vegetariano porque ele acreditava na questão de purificação do corpo. Então era uma questão religiosa para ele, né? Que interessante. Dos deuses. Então ele acreditava que não comendo carne ele estaria purificando o corpo. Lá com Pitágoras, olha que interessante, isso eu não sabia. E vários filósofos, pensadores também são vegetarianos. Leonardo da Vinci era vegetariano. Albert Einstein era vegetariano. Não sabia. A maioria dos filósofos, todos eles eram vegetarianos. Mas, olha só, ligados A gente talvez... pensa que é uma coisa
A gente pensa que é uma coisa atual, né? Mas veio de muito tempo atrás já. Muito antigo, né, Marisa? Imagina? Veio antigo. Nossa, que aula! Eu não sabia disso. Que É, não, eu interessante. quando estava pesquisando, eu achei interessante trazer um pouquinho da história, né? Sim, sim. Eu Também na verdade, eu não entendo muito, assim, apesar de eu estar diminuindo bastante o consumo da carne vermelha, né? Da carne de gado, eu não entendo muito. Então, hoje para mim vai ser uma aula contigo, né? sim. Também outras curiosidades que eu também estava olhando. O país que mais tem vegetarianos no mundo é a Índia, em primeiro lugar, né? Também mais por Aham. causa dessas questões religiosas. E o Brasil, ele está chegando ali no patamar, ele está em oitavo lugar, Olha só, oitavo quantidade de lugar. vegetarianos. E a tendência é crescer cada vez mais, né? Sim. E aí, Marise, a gente nem tinha combinado isso, mas na China lá é como eles comem, né? Sim. Assim, eu trouxe esse assunto porque me veio agora assim, como lá eles comem a carne de tudo que é tipo de animal, né? Que coisa isso. Tudo, E tudo agora lá. eles estão vendo a importância, né? Agora, por causa dessas questões do vírus, que estão mexendo muito com os animais, né? Na questão das Uhum. florestas e tudo, né? Desabitando o lugar deles. Então acaba criando Sim. esses vírus. Eles agora até fizeram uma lei que eles não podem mais comer certos animais. A partir desse Isso. vírus da Covid, eles Aham. não podem mais, é proibido, né? Comer certos animais agora. Olha que bom, né? Que bom. É, que bom que aprenderam um pouco, né, lição. Dizem, né, que foi através desse morcego mal cozido, né? Exatamente, né? E dá mais, também que eles colocam mais higiene dos locais lá, tudo, né? Onde eles são É, preparados. é tudo na rua, eles colocam cachorro em gaiola e cobra e animal silvestre, é uma coisa de louco isso, né? É Mas bem eu achei horrível. tão, sim, e eu achei tão interessante ali, uma das coisas que eu achei desse teu estudo, que tu trouxe ali, né? Um deles é que existe vários tipos, né, Marise, de Tem. vegetarianismo. Quando a pessoa pensa assim, iniciar o vegetarianismo, ela pode escolher, né? Digamos assim, o tipo que ela quer ser, qual que ela se ambienta mais, até se acostumar totalmente sem nada, né? Ela pode ir aos Sim. pouquinhos. Tem pesquisas agora que estão confirmando que, por exemplo, se a pessoa ficar um dia sem carne na semana, ela já reduziria anualmente 14% menos de gordura saturada, que é a gordura ruim do corpo. Então, olha o Uma vez benefício ficando um dia só. mais, uma vez por semana diminuindo o consumo. Anualmente, ela já reduziria 14% menos de gordura saturada. Só fazendo Olha isso. que maravilha, Marise. Meu Deus, É, quanta coisa, e dos quanta tipos, né, que tu informação. estava falando ali dos Ah, tipos, não sei se eu posso falar. pode, claro. E antes de entrar nos tipos, só que às vezes a pessoa escolhe, tem vários princípios, né, que a pessoa acaba escolhendo ser vegetariana ou comer menos carne, né? Um deles pode ser por princípio ético, né? Princípio religioso, princípio econômico ou princípio ambiental. E a pessoa sempre tem alguma base para iniciar, né? Que quer realmente entrar nessa questão de comer menos carnes, né? Sim. É, E alguns também por fazer mal também, né, Marise? Tem pessoas, a sim. minha irmã, no caso, a carne começou a fazer mal. Porque a carne é muito indigesta, ela é muito pesada, né? Então faz algum mal no organismo, né? Então a gente tem que ir aprendendo, né? Não é que Sim. não possa comer, mas comer bem menos do que a maioria da gente está acostumada a comer. Sim, tem gente que come e não sabe comer sem carne, né? Exato, não se vê sem carne nenhuma, né? Sim, sem carne no almoço, eu tô tentando Sim. fixar aqui no comentário, não consigo. Pra gente. Só para já te falar então dos tipos de vegetarianos, vamos dizer assim, que tem, né? Que a pessoa pode escolher e ver qual dela ela se incrementa ali para começar, né? Tem os chamados que a gente chama dos grupos, né? Tem o grupo dos Hum, ovo-lacto-vegetarianos, que são olha aqueles que só. consomem ovos e leites.
Eles excluem as carnes, mas consomem os ovos e leite, né? Aham. Aí tem os lacto-vegetarianos, que excluem os ovos da dieta, né? Então, mas eles consomem leites e derivados. Uhum. Tem o ovo-vegetarianos, que não consomem leite, mas ovos consomem, daí só consomem os ovos. Leite e Uhum. derivados não. Tem os veganos, que daí os veganos seria a forma mais restrita, né? A forma mais radical, né, do vegetarianismo, que não consome nada de origem animal, incluído Não, peça de roupa, nada, sim, nem chiclé, né? nada, nada, nada. Nem o mel da abelha eles consomem, Bah, esse é muito porque tudo que radical. vem do animal eles não consomem, né? Eles são meio já no nível mais radical. Aí tem o grupo dos crudivoristas, que são aqueles que consomem só alimentos crus, eles não usam fogo para cozinhar. Eles consomem tudo cru. Nossa, Também tem essa vertente. E tem o semi-vegetariano, que é aqueles que consomem carnes, mas pelo menos uma vez por semana eles consomem carne. aí é semi-vegetariano. Aí é semi-vegetariano. Eles acham que Uhum. assim acabam tendo mais nutrientes, então eles optam por, tá, uma vez por semana dá para comer uma carne, de preferência carne branca, né? Sim, entendi. Ah, Então esses são os grupos variados que tem, aí a pessoa pode escolher qual que ela se encaixa para estar seguindo nessa linha. sim, muita gente está entrando nessa linha, né, Marise? Aí começa aos pouquinhos, né? Quando a pessoa quer entrar, geralmente a gente, nutricionista, a gente acaba dizendo assim para a pessoa, tenta ficar, para se acostumar aos poucos, porque a gente vem de uma cultura de comer carne, né? Então é Sim, difícil, às sim. vezes, né, a gente retirar. Então a gente diz assim, quem sabe a gente começa aos pouquinhos. Então fica um dia sem carne. Tenta ficar um almoço sem carne, uma janta sem carne. Né? Geralmente a gente bota ali a segunda sem carne, geralmente é a segunda-feira. Porque no Aham, fim de semana a gente acaba comendo, às vezes, muita carne, churrasco, alguma coisa assim, né? sim. Então, então fica essa segunda-feira o dia sem carne na semana, para a pessoa ir se acostumando. E depois ela vai alternando, uma vez, duas vezes, até que realmente ela possa retirar. Totalmente, Sim, né? sim. Ei, Marise, deixa eu te perguntar, e no teu consultório, quando chega uma pessoa assim, Marise, eu quero diminuir o meu consumo, ou talvez parar totalmente o consumo, o que que tu recomenda, Marise? Como é que tu faz, assim, tu pede exame? Eu não, nem Sim. imagino, assim, como seja essa... Assim, Olha só. a gente faz uma anamnese, né, normal, como se fosse da consulta normal, tudo. Aí mais específico, né? Perguntando mais, tem nutrientes específicos que a gente tem que cuidar um pouquinho nessa questão do vegetarianismo, que depois eu vou falar mais adiante, né? Mas já posso dar uma Hum, brecha, assim, tem alguns nutrientes que são um pouquinho mais complicados na questão do vegetarianismo, que é a vitamina B12 e a vitamina D. olha Então, só. quando Uhum, a gente tem que ver direitinho como é que a gente vai resolver esse problema, digamos assim, né? Então, uhum. o resto dos nutrientes, tudo é bem tranquilo, porque tudo tem nos alimentos, né? Até às vezes tem nos legumes e vegetais mais quantidade do que na própria carne. É só uma questão de organizar realmente a quantidade e quando comer. Uhum. Então, o pessoal já está perguntando, a Karina, ela está perguntando, ela está fazendo uma pergunta, então, só para falar que a gente vai deixar para o final, né, Marise? As Sim, 10 perguntas, né? minutinhos. Vai deixar para os. Aí vai ser todas as perguntas, mas no final, é isso? Pode ser isso. Aham. Tá bom. Só daí para falar, por exemplo, para a pessoa que está iniciando, né? Os benefícios que é de fazer uma dieta vegetariana. A pessoa tem menor risco de ter obesidade, sobrepeso, né? Porque ela acaba tendo uma alimentação mais balanceada, mais rica em nutrientes, vitaminas, pouca gordura saturada que vem da carne, que às vezes vem dos leites derivados também tem um pouco mais de gordura saturada, de colesterol da carne, então a pessoa acaba tendo esse benefício também. Uma redução de colesterol, triglicerídeos, e falando naquela questão que tu falou no início, tem até a redução de chance de ter câncer, porque ela acaba tendo uma alimentação de alto consumo de alimentos com antioxidante, né? Que é o que combate Sim. os radicais livres que fazem o câncer. Então, tem todos esses benefícios.
Que Às vezes a gente maravilha, hein, pensa assim, Marise? E tu pode. Uhum. no E depois. consultório, às vezes a gente até pode fazer a dieta vegetariana, mesmo que a pessoa não seja, mas dependendo do grau de doença que ela esteja, seja de colesterol alto, ou diabetes, ou triglicerídeo, ela precisa passar uma semaninha ou 2 semaninhas com uma dieta vegetariana para voltar tudo ao normal, por exemplo. Que rápido! Às vezes a gente pode usar como esse benefício, mesmo que a pessoa não seja, mas para tratar esses tipos de doenças. Uhum. E Marise, tu pode dar sugestões assim de substituição para quem está Sim, assistindo, para. aham. Quando a gente faz, tem várias pirâmides na nutrição que a gente utiliza, né, como guia alimentar, e tem a pirâmide do vegetarianismo. Se a gente for olhar na pirâmide do vegetarianismo, a base da pirâmide, onde é o consumo maior, digamos assim, dos alimentos, primeiros itens ali são cereais e grãos integrais. Esses é o que a gente tem que consumir mais, porque eles trazem um Aham. aporte maior de nutrientes, de vitaminas, de proteína, principalmente, né? Então, esses que a gente tem que colocar em maior proporção. Depois vem os legumes, verduras, frutas e, né, os azeites e óleos que a gente tem que também colocar. Então, na hora de fazer o plano Sim. alimentar, Marise, ah, e ó, pode falar. agora não, não tinha dado uma trancada. Não, eu queria te perguntar também que eu estava lendo, né, sobre o nosso assunto de hoje e tem muito a ver com planejamento, né, Marise? Uma boa alimentação, uma alimentação, até se a gente for, né, com o tema de hoje, né, com esse assunto, tudo tem uma elaboração. Então, essa coisa da gente comer, comprar ali no mercado a lasanha congelada, comprar alimento industrializado, isso é complicado, porque a gente acaba comendo muito pouco alimento natural, né? E aí vai acabar substituindo a carne sem comer nenhum nutriente daí. E os primeiros alimentos industrializados, que a gente chama na nutrição de ultraprocessados, é a questão de que ali vem muitos aditivos, conservantes, espessantes, tem muitos, né, colocados aditivos ali para justamente poder durar mais ou ficar mais sabor. Eles colocam várias coisas que acabam fazendo mal para a gente. Então, esse é o problema do industrializado. Além de colocar muito sódio, muito açúcar, justamente para trazer esse sabor e essa durabilidade, só que numa quantidade grande que acaba nos fazendo mal. Então, esse é o problema dos ultraprocessados. Não é que a gente não possa comer, mas a gente tem que comer com muito cuidado e na quantidade certa para realmente não nos fazer mal, né? Porque senão eles são realmente bem ruins. Então, sempre a gente, a melhor forma é sempre optar pela maneira natural. Se for fazer uma lasanha, de preferência fazer uma lasanha em casa, com tudo natural, molho de tomate natural, tentar fazer na mais natural possível, sempre é mais rico em nutrientes e menos aditivos. Sim, entendi. É, porque antes, né, antes desse momento que a gente está vivendo, era a falta de tempo, né, Marise? Come só na rua, É, né, no trabalho, pede comida ou come no restaurante, mais mas fácil, né? Mais fácil. sim, mas tem que prestar, tem que pensar melhor na comida, né? Pensar Hoje em dia a gente melhor no. tem várias técnicas, né? Por exemplo, a pessoa pode se organizar, pega um dia da semana e ela já faz um cardápio, por exemplo, né? Ou a gente elabora para ela, e aí ela já sabe o que ela vai comer durante a semana. Ela se organiza, pega um dia, faz toda a alimentação e ela pode fazer vários potinhos e congelar aquela comida. Para ela não precisar Ah, ficar na correria, tem que fazer no dia, na hora que chegou cansada, fazer uma comida, já vai estar pronta, congelada ali, então tem essa facilidade. sim, sim. O que eu ia te perguntar. Só que mesmo sendo fácil, requer uma organização, né, também. Uma organização, um planejamento, né? E Marisi, Isso. esse caso dos congelados que tu falou, né? Eles também guardam os nutrientes? Vamos supor, se a gente congela uma sopa, Sim. a gente tem ali os mesmos ingredientes nutricionais, que é um fresco ou Tem os não? mesmos e muitas vezes o congelamento aumenta a quantidade de nutrientes. Muitas vezes eles aumentam essa quantidade. Então, Ah, a questão do congelamento, além de fazer durar mais, né, da pessoa poder guardar sem ter medo de que estrague,
ainda tem essa questão de que, às vezes, o congelamento, certos alimentos, ele aumenta a quantidade do nutriente. Tem os mesmos, deu uma trancada, agora liberou. Tem os Sim. mesmos, que bacana, Marise. Que Ou notícia maior boa também. até. Uhum. Outra coisa que eu queria te perguntar, Marise, quais são esses alimentos antioxidantes? E tem uma quantidade, assim, para a gente tá ingerindo para melhorar a nossa imunidade? Os Tem, assim, antioxidantes, mais eles ou menos? estão a quantidade varia de acordo com a idade para a pessoa, né? Tem uma quantidade variada para criança, para adulto, para idoso, né? Daí Uhum. tem que ver direitinho qual a idade da pessoa. Claro que uma Sim, pessoa mais uma idosa, com mais idade, precisa de mais quantidade, né? Então a gente só claro. tem que cuidar qual seria a idade da pessoa. Mas, assim, os alimentos que contêm antioxidantes são frutas, legumes, porque os antioxidantes também são considerados os minerais, as vitaminas. Então, as Uhum. frutas, legumes, verduras, grãos integrais têm os antioxidantes. Chás. Os chás têm bastante antioxidante. Chá Ah, aquele verde, chá chá verde. Ah, preto, legal. Uhum. chá branco, chá branco. Na, olha que interessante, na comida chinesa, eu comia no restaurante lá, sempre tem um chá na saída, um Se a gente chazinho. for pensar, só uma curiosidade também na questão do Japão, eles têm a vida bem prolongada, né? Eles vivem bastante tempo. E se vocês Uhum. verem os hábitos deles, um dos hábitos deles é tomar chá todos os dias, de Chá. manhã, de tarde e de noite. Eles tomam umas 3 xícaras de chá por dia. Chá verde, chá vermelho, chá preto, chá branco. E uma das questões que eles vivem mais é realmente por causa dessa questão dos antioxidantes. Que interessante, viu? Isso aí é uma aula que tu tá dando, porque isso aí eu também não sabia. Não E, sabia. Aham. e na questão Que que me falado para falar da questão da substituição do vegetarianismo, né, da carne, né, que substitui a carne. Hum, As dicas, por exemplo, né, a gente tem que cuidar da questão da proteína, que querendo ou não a carne e um pedacinho tem bastante proteína ali já, né? Então a hum, gente tem que ver os alimentos que maior tem essa quantidade que podem estar oferecendo, né? hum. Essa quantidade da carne que iria faltar. Então a gente tem, por exemplo, a pessoa tem que consumir no dia, ela poderia consumir a soja é um bom exemplo. Uhum. Eu acho que só a soja que substitui a carne, não, mas a soja ela tem uma boa quantidade, né, de Entendi. proteína. Então, uma carne tem 30 gramas de proteína, a soja tem 25 gramas, então é quase igual à carne, né? 100 gramas, Aham. né? Mais ou menos assim. Sim. Só que a pessoa não precisa ficar só na soja, então ela pode, legumes, depois na escala dos alimentos que mais têm proteína. Aveia, linhaça, legumes, dependendo da quantidade de legumes, 200 gramas de legumes, 100 gramas de legumes já tem 25 gramas de proteína, por exemplo, né? Bah. Uma xícara de feijão também já tem mais ou menos 25 gramas. Uhum. Então é só ajustar essas quantidades nos alimentos. Uma boa dica, por exemplo, que é o básico que a gente sempre aprende, né, na alimentação, para quem é Uhum. vegetariano, para substituir a carne, é arroz e feijão. Ah, aí Essa aumenta um combinação pouco mais. de feijão. Ah, isso tu Porque já o arroz, tinha dito na outra live. porque o arroz tem uma proteína que o feijão não tem, que é o da carne também tem, e complementa com a proteína do feijão, fica quase 100% da carne. Aí só teria que ver a quantidade, se é 4 colheres, 7 colheres, aí vai depender Sim, da idade da pessoa. depende da idade daí. Ei, Marise, falando em feijão, tem diferença de valor nutricional para feijão preto, feijão branco, feijão vermelho, ou pode ser qualquer Tem feijão? diferença. Tem um pouquinho de Ah, tem. diferença, né? Porque é que nem as Uhum, cores dos legumes, tem legumes vermelhos, né? Legumes de várias cores, então cada cor tem um nutriente a mais, né? Então tem uma uhum. diferença, o sabor tem essa diferença, né? Porque, por exemplo, o feijão preto tem uma proteína específica dele, então ele é o que não pode faltar no vegetarianismo, por exemplo. Ele seria o Ah, ideal, o preto é o feijão ideal. preto. Tem maior quantidade de ferro, né? Que às vezes pode também tá em falta na questão do vegetarianismo. Sim, Mas os que outros também, interessante. às vezes você tem.
entre eles vai diminuindo ou aumentando um pouquinho de nutrientes, mas a maior parte deles tem uma estabilidade em relação à proteína, pelo menos. Ah, deu uma trancada, Marise. Não, não, agora Não eu tem não problema. te ouvi. É, deu uma travada. Não, na questão dos tipos de Agora. feijão, eles vão variando um pouquinho na quantidade assim, de alguns nutrientes, uns tem mais que uns, uns tem mais que menos que outros, mas em relação à proteína, praticamente as leguminosas, que a gente chama, que é o grupo dos feijões, né? Dos feijões, grão de Hum, bico, soja, todos eles têm mais ou menos a mesma quantidade, essa não muda. uhum. Ó, o meu gato. Ele quer aparecer na live. Gosta de aparecer. Aí, por exemplo, Gosta. assim, só para dar um cardápio mais ou menos assim para o pessoal, como seria, né? O que teria que Aham. consumir para fechar a cota de proteínas, né? Em dia. Teria que consumir Uhum. pelo menos uma xícara de chá de aveia, um copo de leite de soja, 2 fatias de pão integral, 2 colheres daquela pasta de amendoim, Uhum. A pasta de uma amendoim, bom. pasta de amendoim, excelente, uma xícara de chá de feijão, uma xícara de chá de brócolis, justamente por causa do ferro e do cálcio. E Brócolis do tem cálcio. Ah, bastante o brócolis quantidade. tem cálcio, né? Tem cálcio, tem ferro. E se pega o vegetariano, o grupo do vegetariano que não come ovos nem leite, por exemplo, né? Então ele tem que optar por esses legumes. Acho Ah, que agora melhorou. agora voltou. É que é normal, voltou. É normal, tá? Trava sempre. Ainda mais É, esse horário muito carregado de sim. pessoas. Eu só não sei se deu para ouvir direitinho, mas. A Karina, a gente já vai responder as perguntas. Aí a Marise vai responder todas as perguntas de quem está aí. Ela vai dar um tempo só para as perguntas. Aí agora ela já está. Depois 10 minutinhos de perguntas. Isso, podem ir guardando as perguntas, avisando, compartilhando essa live com quem quer melhorar aí a alimentação, diminuir o consumo de carne. Pode continuar a tua explicação. Na questão da vitamina B12, que é mais importante, que às vezes a gente fica pensando que é mais, que a gente tem mais em dúvida assim, na quantidade dos alimentos para suprir, né, no caso do vegetariano. Mas hoje em dia a indústria até que está nos ajudando um pouco nisso. A gente não precisa apelar já direto para a suplementação de cápsula e Uhum. remédio, porque hoje em dia tem alimentos que são fortificados com vitamina B12. Ah, sim. Por exemplo, o leite de soja, tem leite de soja fortificado com vitamina B12. Ele diz assim na embalagem, fortificado com vitamina B12. Tem, por Uhum. exemplo, cereais matinais, geralmente aqueles cereais matinais, tipo que nem granola, e esses Uhum. outros tipos, eles já são fortificados com vitamina B12 também. Uhum. E Sim, o outro alimento que é bem... já Oi? tem, já está ali no rótulo Já está explicando. escrito, exatamente. E daí tem outro alimento que eu não sei se o pessoal conhece, que tem até para vender em supermercados, bem rico em ferro, ácido fólico, vitamina B12, que é a levedura de cerveja. É um pozinho. Ah, olha só. Tem para vender na parte das aveias, ali da linhaça em pó, tem para vender a levedura de cerveja. É riquíssimo em vitamina B12 e ferro. Então a gente usa também bastante. E ele pode ser polvilhado, por exemplo, em cima do feijão, misturado com legumes. Pode botar onde quiser. É que nem uma farinhazinha. Sim, não tem o gosto forte, será, Marise? Não, não tem gosto nenhum. Ah, que interessante. Marise, tu estava falando da linhaça. Eu utilizo bastante a linhaça nos pães integrais. Eu vendo os pães integrais, né? E eu coloco a Aham, linhaça, eu gosto do gosto dela. E a sim. linhaça, Ela é excelente. sim, tu estava falando dela ali, né? De ômega 3, que no caso do vegetariano, por não comer peixe, né? Que o ômega 3 é mais rico em peixes. Então, às vezes, o vegetariano não come peixe. E Uhum. a linhaça, ela é riquíssima em ômega 3. Então, é uma boa fonte para poder suprir essa questão do ômega 3. Azeite de oliva, então pode ter essa combinação.
E hoje em dia, uma é, eu vi que o pessoal perguntou dos veganos, né, já que eles são bem restritos, eles não tomam nem remédios, que tem alguma coisa de animal, eles já não tomam remédio. Então é bem difícil também a suplementação. É. Agora nossa, tem um produto novo, específico para veganos, que é o ômega 3 para veganos, que é feito de alga, não tem peixe. Geralmente é o óleo de peixe que eles colocam. E agora uhum. é direto da alga, para justamente né, esse grupo de vegetarianismo, que é os veganos, poderem ter essa suplementação. Que interessante, tem muitas crianças que não gostam da carne, né, Marisa? Minha sobrinha neta estava aqui esses dias e ela disse, eu não gosto da carne. As crianças já estão nascendo já com essa diferença, né? Essa liagem de agora que está vindo, já a maioria já tem esse lado, né, de não, de querer menos carnes ou né, nem comer carne mais, né? Já está indo para esse lado. Já está sendo mais fácil para eles do que para nós, né? Sim, eu me lembro quando eu fiz o curso de Shiatsu, né? Até eu estava falando aqui que vai ter a live com o Thiago, e ele ensina medicina tradicional chinesa, assim, fala bastante. E ele estava trazendo que quando a gente come muita carne, a gente aumenta a nossa emoção raiva, a gente fica mais reativo. Isso é verdade? Segundo o É teu verdade. trabalho? Falando dessa questão holística de energia, né? Ela tem toda uma energia pesada ali, né? Desde da questão do animal, como é feito para chegar a nós a carne. Então, pega toda aquela energia daquele processo, né? E a carne é muito pesada, então nosso intestino demora muito nosso estômago demora muito para digerir ele. Digerir. Então, Aham. acaba trazendo essa sensação de pesado no estômago. Às vezes, a Hum. pessoa que quando inicia esse processo de comer menos carne, ela acaba sentindo que ela está mais leve, ela fica mais leve. E é verdade, porque a carne é muito pesada. Que interessante, né? E a E não comer a carne, e vindo dos alimentos de legume e verdura que são da natureza, ali do solo, né? A energia sim. é um pouco melhor, a energia já é melhor. Que interessante. Aí eu fiquei pensando aqui, tua mãe, né, minha amiga do Centro Espírita, e é Aham. recomendado não comer tanta carne, né, quando faz um trabalho no Justamente passe, por essa energia que fica ali da carne, né? que interessante. Tudo já E, atrapalha. E dos chakras já atrapalha a questão do chakra digestivo, né? Que tem. Então, já complexo. atrapalha ali. Uhum, que E também por causa da interessante. questão da gordura da carne, que daí ela vai atrapalhando a questão do cardiovascular, né? Vai afetando, então vai prejudicando. Então, na questão de energia também fica bem ruim essa parte. Sim, sim. Deixa eu ver. A gente tem meia hora ainda para Tá. conversar. Tu, tu tem mais algum, Outra, outro outra ponto dica? importante também, além da vitamina B12, é a vitamina D, que ela é mais encontrada em peixes, frutos do mar, Aham. ovos, leite. Então, aquele vegetariano que não come leite, nem carne, nem ovos, fica um pouquinho complicado de não ter que suplementar. Mas tem uma solução. A pessoa ela pode. Só que depende do local onde a pessoa mora, não faz tanto sol, por exemplo. Então, ela Uhum. teria que, se fosse um lugar que fizesse sol a maior parte do tempo, estaria bem. Daí ela poderia ficar uns 30 minutinhos no sol, né? Ela conseguiria suprir. Mas hoje em dia é meio complicado isso, né? Com essa alteração de tempo. Sim, e também agora a gente está no inverno, né? Tem toda uma questão da- Eu ainda acho que seria a única vitamina que a gente suplementaria. Uhum. E tem essas cápsulas de vitamina D, né, Marise? E adianta se não tomar sol esse suplemento? E igual tem que tomar sol, de preferência que tome sol, né? Sempre, mas aí qualquer coisa vai aumentando mais a dose ali do remédio, né? Mas o ideal é que a pessoa, o mínimo que seria do alimento, né? Da dose do alimento no remédio e ela complemente com o sol. O sol é a melhor fonte, né?
Ah, e tu diz assim que segundo o teu estudo é 30 minutos que a gente necessita para essa quantidade de 30 vitamina. minutos o vegetariano que não come no alimento, né? Que quer ficar sem a suplementação. Se é uma pessoa que consome leite, ovos e peixes, aí ela fica 15 minutinhos no sol, já é o suficiente. Ah, entendi. 15 minutos para quem não tem É, essa aptidão aí para de quem não comer consome leite e ovos, é. os derivados, né, do leite, Sim. de Aí origem animal. já facilita um pouco mais. Sim, já não fica tão complicado aí nesse trabalho É, de, de suprir essa necessidade, né? E é que a esses leites. gente, eu pelo menos gosto de colocar tudo na alimentação, então a suplementação sempre é a última coisa. Né? A gente Ai, tenta colocar tudo no alimento, né? A suplementação é só realmente se a pessoa não vai conseguir consumir tudo aquilo. sim. Em Marisi, agora com essas liberações de agrotóxico que a gente ouve falar, tem uma maneira, tu conhece, assim, né, do teu estudo para a gente lavar melhor ali o pimentão, a cenoura, a maçã? Sim, é a lavagem normal que a gente faz. Geralmente a lavagem correta é a gente coloca na água, né? A fruta, os legumes que a gente compra, a gente coloca na água, um litro de água, a gente utiliza, pode usar duas colheres de sopa de água sanitária ou do Uhum. produto hipoclorito de sódio. Hipoclorito. É Uhum. um produto específico, mas geralmente a água sanitária também é a mesma coisa. Uhum. E A aí água já fica. sanitária, a água Uhum. sanitária é que ajuda a matar bactérias, vírus, tudo que tiver lá de ruim, ela ajuda a matar completamente. Se a gente usar, por exemplo, vinagre, que a maioria das pessoas usa, ou só Uhum. lavar com água e sabão, não consegue matar as bactérias. Mata vírus, mata outras coisas, mas as bactérias não matam. Então, a mais Uhum. completa seria essa forma da água sanitária. Uhum. E a gente deixa de molho, Marisa, ali a fruta. Molho, coloca na solução, deixa de molho uns 15 minutinhos, depois lava bem na água corrente e aí pode guardar. Ah, que interessante. É porque tem muita notícia falando dessa liberação, né, de agrotóxico, Aham. né, para É, bem agricultura. complicado, né? É Ainda complicado, bem né? que esses produtos para usar. Sim. E Marisa, e esse hipoclorito, né, a gente Isso. compra onde? Tem para vender nos supermercados e em lojas específicas, né? Também Uhum. tem. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marise. Esses leites que tem, leite de amêndoa, leite de aveia, Uhum. o que diz ali que parece ser muito bom, porque um leite de amêndoa ali se eu não me engano, é R$ 18. E eles Sim, ajudam no organismo, eles têm tudo aquilo que eles prometem ali. tem, sim. Só tem que cuidar por ser industrializado, que muitas vezes, por exemplo, o leite de soja industrializado acaba tendo muito açúcar. Eles botam Ah, açúcar no leite de soja. Então, às vezes, se é uma pessoa, por exemplo, diabética, já tem que ter um cuidadozinho, porque daí pode ser que aumente o açúcar por causa do leite de soja. Se a pessoa faz uhum, o leite em casa, aí ela não tem esse açúcar adicional que geralmente eles adicionam. Sempre em uhum. casa é melhor, né? Esses leites também, leite de coco, leite de aveia, que tem leite de castanha, são boas Sim. fontes também para usar no vegetarianismo, né? Nesses grupos de fontes de cálcio e de proteína. Uhum. E são bem caros. Eu comprei para experimentar, até achei bem gostoso, assim. Eu comprei o de amêndoa, bem Aham. caro, R$ 8. Mas ele dava para tomar puro, assim. Aí eu fiquei pensando, será que esse gosto é realmente da amêndoa, E né? Porque era é bem só cuidar gostoso. aquela questão de olhar o rótulo, né? Porque com certeza pode ser que tenha um pouquinho de açúcar adicionado ali. Então, só ter esse cuidado de olhar sempre os rótulos. Se ele dizer que não tem açúcar adicionado, que é bem natural, então não tem problema nenhum. Entendi. E esse açúcar, agora que todo mundo aí tá falando, eu também já uso, né? É o Demerara. Ele tem realmente esse processo de menos refinamento, por isso ele não é Sim. venenoso que nem o branco.
Tem vários tipos de açúcar, né? O primeiro deles ali é o açúcar refinado, que é o cristal, aquele que a gente conhece, né? Bem fininho. Esse é o Sim. pior deles, né? É o que não tem nutriente nenhum. É que a gente Hum, diz pior no sentido de falta de nutrientes, né? Então ele só uhum, adoça mesmo, né? E o açúcar demerara é uma transição do açúcar, esse refinado, para o açúcar mascavo. Então o uhum, demerara ele já é um pouquinho mais natural, ele já tem mais nutrientes do que o açúcar refinado, por exemplo. uhum. Então, a pessoa que quer trocar o açúcar, não gosta do mascavo, que seria o melhor ainda, então a pessoa pode ir iniciando no demerara, que já Demerara. tem nutrientes, é o intermediário. Mas o melhor ainda seria o mascavo, que é o que mais tem. Quanto mais marrom o açúcar for, mais nutritivo ele é, E mais natural, né? Porque mais não natural. passa por tanto refinamento, né, Marise? O Que melhor de coisa. todos ainda do que o mascavo é o açúcar de coco. Açúcar de coco? Que é o mais marrom que tem, esse é o melhor de todos. Nunca vi esse, que Esse legal. tem para vender nos supermercados normais, assim. Uhum. Eu antes, né, dessa função toda, eu gostava de ir no mercado para comprar uva passa. Até tenho ido, assim, porque eu faço esses pães integrais, né? E Aham, uva passa, eu como bastante porque eu sinto a necessidade do açúcar, né? E a uva passa, ela parece que me preenche. Então, tudo isso que tem gosto doce, assim, eu procuro utilizar quando eu tô tensa, quando eu tô ansiosa, porque parece que o açúcar ele aham. diminui a ansiedade. Te dá uma sensação de bem-estar, né? Aham. Tem essa opção do açúcar mais natural, digamos assim, né? Daí pode socorrer pro damasco, pra uva passa. Tem essas opções mais saudáveis. Bananada, de preferência aquelas bananadas zero açúcar. Uhum. Aí não tem Ah, eu, problema nenhum. os tijolinhos aqueles, né? Exatamente. Se for zero açúcar, não tem problema nenhum. Aham. Sim, não vai prejudicar tanto, né, Marise? E Olha só, deixa eu ver nosso tempo aqui. A gente tem 15 minutos, Marise. Tu já quer abrir? Eu queria que tu falasse um pode pouco abrir. do. Pode abrir? Então, falar um pouquinho onde tu tá atendendo, como tu tá fazendo teus atendimentos e a gente já passa para as perguntas, então. Atualmente, né, eu trabalho em duas clínicas, mas atualmente agora eu estou só fazendo consulta online e atendo Uhum. também por convênios e particular consulta. Atende por convênios também. Sim. Aham. Tu pode me dando o teu número, Marise, que aí eu boto aqui para quem quiser já entrar em contato Tá. contigo. É 99 Aham. 249 349. 99249 Aham. 864. Tá. Então a gente vai, quem tiver perguntas aí, a Marise, aqui. Deixa eu fixar eles, deixa eu ver se eu consigo. Certinho, já apareceu ali. Ah, tá, e já fixei. Então a gente tem, quem tiver perguntas para a Marise, a nutricionista, quem tiver aí a Ana, a Chayane já tem perguntas. A pergunta da Já. Karina, a Karina estava perguntando assim, Marise, sobre para diabéticos, né? O consumo da carne é importante e como pode se substituir? Seria até recomendado, que nem eu falei, nesses casos, às vezes dependendo do grau de diabetes, nesses casos é até recomendado que se inicie essa alimentação com menos carne, no caso. Vai equilibrar, Ah, porque a diabetes ela também é aumentada pelo consumo de gordura. Então não adianta diminuir carboidrato, açúcar e comer muita gordura, que vem da carne. Então seria hum, até uma ideia tentar fazer, já começar esse processo de menos carne, justamente por causa da gordura saturada e do colesterol que tem na carne, que eleva ah, esse açúcar. olha que legal, sim. É, e tu sabe que falando em gordura, eu gostava daquela gordura da chuleta. Olha que perigo isso, né? Essa é pior, né? Quanto mais gostoso, pior é, né? A gente brinca. Quanto mais gostoso, pior é. A Chayane, que é a nossa amiga em comum, né? A É, fisioterapeuta, nossa professora, ela está perguntando assim sugestão para substituir o carboidrato e mandando beijo para a gente. Beijo, Chay, beijo.
Beijo, no teu... Chayane. Com relação ao carboidrato, por exemplo, assim, tem dois tipos de carboidratos, tá? Tem o carboidrato refinado, tem o carboidrato complexo, que são os integrais. O refinado seria aqueles carboidratos feitos de farinha branca. Não, Uhum, não é todo carboidrato que é ruim, né? Então, sim. a gente teria que substituir o carboidrato refinado, é esse de farinha branca, que é o que faz mais mal para a saúde. Então, a gente substituiria eles pelos carboidratos integrais, que são os grãos integrais, que são os saudáveis. Os Uhum. carboidratos integrais, eles não têm problema nenhum da gente consumir, é só a questão de ajuste de quantidades, e esses seriam ideais, até porque em termos de vitaminas, minerais. Então, o que a gente tem que substituir o carboidrato é os refinados, que a gente chama. Esses sim que Hum, fazem mal para a saúde. entendi. Marise, olha só, tá faltando um número, É, será no ele é telefone? 992498898. Tá faltando um 8 ali. Mais um 8. Tá, entendi. Então, tá. Que interessante. É uma aula hoje com a Marise. É uma grande honra, Marise, poder falar contigo ao vivo assim e tá esclarecendo. É dois oitos, né? Isso. E eu que Agora, agradeço a oportunidade, né? para mim é uma honra, Marise, porque a gente, nesse momento aí, obter essas informações assim, direto da fonte, é um E só para privilégio. complementar a questão da Chayane, tipo, das carboidratos, que é importante a gente consumir sim os carboidratos, tá? Queria a gente ver essas dietas zero carboidrato, então substituir o tipo de carboidrato, do refinado para o integral. Então é importante consumir esse carboidrato integral, não zero carboidrato, que geralmente o pessoal usa, né? Faz essas dietas assim. E o carboidrato é essencial para o nosso organismo. Então, se a gente não consome carboidrato nenhum, nem o integral, a gente acaba tendo problemas também de saúde com relação a isso. Sim. Eu faço esses pães integrais assim e eu noto que com a farinha integral parece que a gente fica mais tempo nutrido, né, Marise? Parece que fica Ah, mais sim. tempo, né, Por sem, causa sem... das fibras, porque os Viu? produtos integrais eles têm muita fibra, e uma das características das fibras é dar essa saciedade. Por isso que nas Ah, dietas, quando a gente quer emagrecer, então a gente utiliza muito essas fibras que a gente consegue passar mais tempo, assim, digamos, ou comer menos por causa dessa saciedade. sim. Deixa eu te perguntar aqui, te perguntar, não, trazer a pergunta da Karina também. Ela está Sim. falando, o grão de bico, ele é bom para quê? Grão de bico ele faz parte do grupo das leguminosas que a gente falou, da parte do grupo do feijão, da lentilha, grão de bico, soja. Grão de bico ele tem proteína, é um substituto da carne. Ele tem a vitamina B12, ele tem cálcio, então ele é excelente fonte para poder também para poder Uhum. diversificar dentro do grupo dos feijões também tem essas outras opções, né? E o grão de bico seria uma boa fonte. Olha só. Que até pode É, fazer aquela pastinha, tem aquela pastinha conhecida da indiana, que é o hummus, que eles fazem com oh, o grão de bico, que tu pode substituir a manteiga, a margarina, por essa pastinha. que legal. Tu ensinou naquele workshop, tu ainda está E fazendo da alimentação Ayurveda? é, agora não, mas já vou retomar ele. Tu ensina lá naquela tua aula a fazer a manteiga, Clarificada. isso, como é que ela E tem o nome mesmo? é manteiga clarificada. É a Clarificada. manteiga ghee, que é a mesma coisa. Tá. Aham. Ela é tradicional da Índia? Isso, é tradicional da Índia. Mas a gente pode fazer em casa, facílimo também para substituir a manteiga normal, né, que a gente conhece. Ela é um pouco mais saudável, menos gordura, mais nutritiva até que a própria manteiga que a gente conhece. Uhum. Então, quem quiser aprender, pode entrar em contato. Manteiga ghee. Manteiga Pode entrar ghee, isso. contigo, então, para ter todo esse Pode atendimento aí. para tirar as Hum, dúvidas também. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. uhum. Nós temos 10 minutos, então, te agradecer de novo, Marise, pelo teu trabalho, por, Eu que por tu agradeço o estar convite.
dispondo aí do teu tempo, né, e trazer tanta luz, tanto esclarecimento. Eu nem sabia que Leonardo da Vinci era vegano, olha só. E vários É, filósofos. a Isso é maioria interessante. deles, né? Aham. Isso é interessante, né? Darwin também era vegetariano. Darwin também, porque será que eles já tinham essa consciência espiritual, né? Exatamente. Os filósofos, a maioria deles tem essa questão religiosa, né, muito forte. E também, por exemplo, Darwin é questão ecológica, direto ali, né? Então, ele já, mais ou menos, já tem que dar o exemplo, né? Digamos assim. Pois é. E Marisi, se a gente não comer todo dia lá, o que nem tu falou ali, substituir com aveia, pão integral, pasta de amendoim, feijão, brócolis, a gente pode ficar com deficiência de ferro se, tipo, tô parando de comer carne e aí não tô fazendo nada disso, não substituindo. É Aí sim, perigoso. aí vai ficar com deficiência de ferro, com deficiência de B12, tem a anemia, né? Quando vai da anemia, tem alguns Uhum, vegetarianos que acabam tendo anemia justamente porque não sabem a quantidade certa desses alimentos para substituir. Então tem que cuidar tá, muito da questão da anemia, pela uhum, falta de ferro e também pela falta de cálcio. Aí a questão da osteoporose, uhum. só ajustar nos alimentos e a quantidade ali para fechar certinho, para realmente não trazer essas deficiências. Mas fora isso, o resto tudo é tranquilo. É um benefício e tanto. E esses sucos verdes, que nem a Karina, ela é funcionária do escritório, que é a Elizabeth, ela toma muito suco verde. E eu andei tomando aqui uns sucos verdes, só que o gosto é complicado, né? Mas tem alguns sucos assim que eu Sim. tento botar mais laranja ali. Eles, por serem in natura, eles devem ter bastante vitamina, né? Ah, sim, com certeza. O problema do suco verde é saber exatamente a quantidade certa de couve ou de espinafre que tu usa. Se tu colocar Uhum. muita couve, muita espinafre, acaba ficando um gosto amargo. Ah, é um Eles gosto trazem esse complicado. amargor. E como geralmente a gente não vai botar açúcar, né? Porque é natural, então Sim. acaba, não, acaba ficando esse gosto amargo. Então, sabendo a quantidade direitinho de couve, que o que amarga, que deixa esse gosto ruim do suco verde é a quantidade desses alimentos da couve ou do espinafre. Uhum. E por eles serem assim, in natura, ali deve ser muita vitamina que a gente ingere ali, né? Sim, é uma excelente fonte. Claro que a melhor fonte sempre é comer ele natural, por exemplo, a laranja natural, muito melhor que o suco. Mas o suco também é bem-vindo, também é uma opção para poder mudar um pouco, né? Não ficar só comendo a fruta inteira. Sim, é uma substituição, né? Que tem bastante Isso. nutriente, mas tem que saber E fazer, senão. uma boa dica, agora eu me lembrei da questão do ferro no vegetarianismo, por exemplo, o prato do almoço. Se ele comer arroz, feijão, legumes, nessa hora que ele estiver comendo, ele pode estar tomando suco para aumentar a quantidade de ferro, junto com o feijão, suco de laranja, suco de acerola ou suco de limão. Essas frutas Ah, que têm mais vitamina C. Porque a vitamina hum, C, por exemplo, com o feijão, aumenta quase 100% a absorção do ferro. viu? Aumenta a absorção. Que Então, o prato legal. ideal seria arroz, feijão, legumes e ou a fruta, a laranja, logo em seguida como sobremesa, ou suco de laranja, ou suco de acerola, ou suco de limão. Sim, para fazer a síntese, Aí aumenta a quantidade de ferro quase 100%. para absorver melhor, então, o ferro. Exatamente. Que legal. Ei, Marisi, e eu queria que também tu falasse um pouquinho assim dessa questão de horários, assim, cada um tem um horário, ou é de 3 em 3 horas, né? Que tu deu uma dica muito interessante, ótimas informações, né, Karina? Da quantidade de água, né? E sobre a Aham. quantidade de vezes, meu gato tá bem arteiro, ele não para. Já apareceu outros ali atrás. Sim, eles ficam bem loucos. Tem um tempo, assim, é de 3 em 3 horas, ou varia de pessoa, de idade. Não, na verdade, isso nem tem a ver com idade, né? Assim, claro que não vai ser aquela loucura de 2 em 2 horas estar comendo, né? É, ninguém, nem é possível, mas assim, que existe um tempo que o estômago, entre a comida que tu ingere, a quantidade que tu ingere e que o estômago fica vazio, tem um tempo.
que varia de 3 a 4 horas, dependendo do que tu comeu, da quantidade que tu comeu. Então, não necessariamente é de 3 em 3 horas, mas sim pode ser de 4 em 4, só não passar mais de 5 horas sem comer, eu sempre falo isso. Porque o que vai variar é a quantidade que tu comeu. Se tu comeu muita comida, não vai demorar 3 horas para digestão, vai demorar 4. E aí tu tem que Sim. comer quando o estômago estiver vazio. Aí vai vir o sinal da fome e aí tu vai comer de novo. Então, de preferência, comer de 4 a 5 horas cada refeição. Olha só, que aula. Então, meninas, quem tem mais Pode ficar mais perguntas, 2, 3 horas aqui. tem muita coisa. Outra coisa que eu queria te perguntar, nós temos só 5 minutos, tá? Então, quem tiver É, pergunta, ou entre em contato com a Marise, marque sua consulta, faça aí todo o seu cardápio para diminuir a carne. E exatamente o jejum intermitente. Era outra pergunta aí, Yolanda fez. Essa coisa da gente fazer essa dieta de ficar horas sem comer. eu só roubei ali o telefone que tinha ficado faltando só o 8 ali. Ah, tá. A questão do jejum intermitente vai depender de cada pessoa. Tem gente que precisa desses tipos de dietas um pouco mais restritivas para conseguir fazer, né? Mas Uhum. eu não sou muito a favor dessa dieta, porque eu acho que Uhum. o organismo ele é tipo um reloginho, ele é feito de horários, ele tem todas umas regrinhas, e o jejum intermitente ele acaba sendo uma coisa meio que vai desequilibrando um pouco esses horários, porque ficar um dia inteiro sem comer, por exemplo, que é o jejum, né? Tu fica um dia sem comer e o outro dia tu come tudo que tu vê pela frente. Mais ou menos assim, né? Eu acho que é uma É, agressão um pouco pro organismo, né? Eu acho que o jejum intermitente seria uma última opção se depois de tudo que nós fizéssemos, aí a pessoa não conseguisse, aí poderia ser uma última opção. Mas eu já não sim. inicio com ele, assim, já não. Uhum. É Mas muito, varia, tem pessoas que se adaptam fácil. sim, sim. Mas é muito tempo, né? Tem gente que fica até É, 12 horas, né, Marise? Sem comer é muito. nada, né? Então, o organismo ele é como um reloginho, então ele precisa de várias coisinhas daquelas horas e tal. Então, se eu fico muito tempo sem comer, mais de 5 horas, 6 horas, eu acabo prejudicando ele. Eu posso até emagrecer, mas eu prejudico outras coisas no meu organismo. Entendi, muito bem. Ó, muito obrigada, Yolanda, pela pergunta. Obrigada a Karina, obrigada a Chayane pelas perguntas, pela Obrigada a participação. todos. Acho que é só essas perguntas mesmo. Se alguém tiver mais, temos 3 minutinhos só. E aí já Aproveitar. aproveitar, e já Ou era. pode me mandar depois, né? Pode me entrar no meu Instagram, mandar depois mensagem também. Ó, a Para Karina diabetes, perguntou. é recomendado fazer esse jejum justamente porque fica muito tempo sem comer. O diabético, ele tem que comer mais seguido que uma pessoa que não tenha diabetes, vamos supor assim, para evitar a Entendi. hipoglicemia. Se ele Ah, fica sim. mais de 6 horas sem comer, mais de, né? Ele acaba ficando com a hipoglicemia também é ruim. Então, diabéticos não é tão recomendado. Uhum. É muito bom, muito aprendizado, muita informação. A Marise, ela tem um conteúdo muito vasto, assim, faz quanto tempo que tu trabalha com a nutrição? Faz 7 anos que eu me formei. 20 anos. Ah, que E tu te formou. na nutrição clínica faz 5 anos, mais ou menos, que eu estou nessa parte clínica. Tu já trabalhou dando aula como ali fazer, né, o preparo do alimento para quem trabalha em clínicas, né? Tá, eu dei aula para quem era para curso do grupo de cuidadores de idosos. Uhum. Clínica de E eu dou idoso. palestras também, fora as outras palestras, né? Cursos. Uhum. Sim. É porque idoso e criança, a minha gata não para. É complicado, né? A minha mãezinha é idosa e ela tem problema ela tem sempre anemia. Então tem que sempre cuidar muito, né, Marise? Sim, é. Idoso e criança é uma faixa etária que a gente tem que ter bastante atenção, né? São os Uhum. que precisam de mais nutrientes. Sim. A Chayane trabalha com idosos também. Sim, Ela tem esse coraçãozão aí de cuidar dos idosos também. é uma Que ma- missão, né?
Então tá, Marise, daqui a pouco eles nos cortam Já aqui. vai. Temos acho que mais um. Ó, já vai cair. 30 segundos. Tchau, Gratidão, obrigada a todos, um beijo. beijo, gratidão, um beijo para tua mãe, beijo para Pode todos que estavam deixar. conosco. Entre em contato com a Marise, tirem mais as dúvidas ainda, Pode, façam. pode mandar mensagem, não tem problema. Que bom, façam sua dieta com menos carne, né, Marise? De preferência, um diazinho sem carne. Um dia.